Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na área da soteriologia. E a primeira pergunta a ser feita é: você é um sinergista ou um monergista? Fique ligado. Bom, as duas doutrinas, como nós sabemos, são dois pontos de vista teológicos distintos acerca da doutrina da salvação, que é a soteriologia. Na verdade, as duas linhas de interpretação têm sido debatidas durante muitos séculos da história, dentro da história da igreja, e antes mesmo da Reforma Protestante. Essa discussão ela já existia. Basicamente, o que os monergistas e os sinergistas eles discutem muito sobre o que consiste a obra da salvação. A grande questão é se porventura existe ou não alguma participação do homem no processo da salvação, ou se a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Para a gente começar a nossa discussão aqui, a primeira pergunta que nós devemos fazer: o que é o monergismo? Bom, como nós sabemos, a palavra monergismo ela deriva do idioma grego e significa trabalhar sozinho ou trabalho de um. Esse trabalho ele significa o conceito inteiro da doutrina monergista. Então, basicamente, o monergismo ele defende a salvação através de uma obra exclusiva realizada por Deus. Então, sem qualquer cooperação humana ou qualquer cooperação do ser humano, a doutrina monergista ela ensina que o homem natural ele não possui qualquer possibilidade em si mesmo de amar a Deus. Então, o que isso significa? Que ele não é capaz de viver segundo a vontade do Senhor. Então, em seu estado caído, ele nem mesmo pode desejar aquilo que agrada a Deus ou compreender as coisas espirituais. Então, portanto, o monergista ou monergismo defende que Deus age de forma completamente soberana e independente na obra da regeneração. Então, quando a gente fala a respeito do novo nascimento, por exemplo, de nenhuma forma o novo nascimento pode depender da capacidade da escolha ou da inclinação prévia do homem. Então, como a gente pode saber mais a respeito dessa doutrina monergista ou a respeito do novo nascimento? Por exemplo, para o monergismo, somente após ter nascido de novo é que o homem poderá responder com fé e arrependimento ao ser quebrantado pelo chamado do Evangelho. Então, logo, o monergismo entende que a regeneração é a causa da fé. Isso significa que o quê? Que o homem só pode crer após ter sido regenerado. A depravação total, como nós sabemos nas doutrinas reformadas da humanidade, ela imersa o homem no pecado e não permite que o homem tenha qualquer iniciativa, ou seja, qualquer esperança que possa ser depositada nele mesmo. Então, o monergismo foi uma doutrina marcante no período da Reforma Protestante, sendo adotada pelos principais reformadores. Na atualidade, a doutrina monergista ela é defendida especialmente pelos cristãos que seguem a linha soteriológica calvinista. E como que a gente entende o que é soteriologia? Por exemplo, a soteriologia na teologia é a doutrina da salvação. E a gente está falando de duas terminologias básicas aqui, que é o sinergismo e o monergismo. A gente falou um pouco agora a respeito do que é o monergismo, e agora a gente vai entender um pouco melhor o que é esse sinergismo. Por exemplo, o sinergismo é a doutrina exatamente oposta ao monergismo. O significado da palavra sinergismo transmite a ideia de trabalhar junto. Esse significado destaca que o esforço coordenado e unido de mais um agente para o cumprimento de um objetivo. Então, basicamente, quando a gente falou inicialmente sobre monergismo ou monergista, é o trabalho de uma só pessoa. Já no sinergismo, é o trabalho de duas pessoas cooperando em um único propósito. Então, por exemplo, o sinergismo entende que, de alguma forma, o homem coopera na obra da salvação. Isso significa que a regeneração não depende exclusivamente da obra soberana de Deus, mas também da vontade humana. Então, portanto, ao contrário do monergismo, na visão sinergista, a fé precede a regeneração. Então, por exemplo, na doutrina sinergista, Deus espera pela vontade humana em responder positivamente o convite da salvação que ele fez. Diferentemente do monergismo, que ele precisa ser regenerado primeiro e depois aceitar com fé essa salvação. Ou seja, em outras palavras, o sinergismo ensina que não basta Deus querer salvar o pecador, mas o pecador ele precisa querer ser salvo. Se Deus então quer salvar o homem, mas o homem não quer ser salvo, o que acontece? No final, prevalecerá na doutrina sinergista a vontade do homem e Deus vai respeitar essa sua escolha.
Diferente do monergismo, como a gente falou inicialmente, que encontra-se uma ideia mais unificada de Deus e a respeito dos defensores que são os reformadores. Então, no sinergismo existem diferentes linhas de interpretação. Essas diferenças faz com que o grau, por exemplo, de cooperação humana dependa da linha sinergista adotada. Então, existem sinergistas, por exemplo, que negam a doutrina do pecado original, uma doutrina fundamental das doutrinas da fé dos reformadores, por exemplo. Eles dizem que o homem não está inclinado ao pecado e pode por si mesmo fazer o bem diante de Deus. Já outros sinergistas pensam diferente. Entende que o mesmo homem, estando contaminado pelo pecado, não há nele uma capacidade de caminhar em direção a Deus. Então, com essa capacidade que a gente acabou de falar, ele pode dar o primeiro passo para alcançar a salvação pela graça. Então, percebe-se que, por fim, há também aqueles que defendem claramente que o homem natural é completamente depravado, é dominado pelo pecado, sendo então incapaz de sozinho se aproximar de Deus, que no caso é o monergista, é o monergismo. No entanto, eles acreditam que Deus dispensou ao homem uma graça que lhe capacita em decidir sobre a salvação. Muita gente, para ficar bem claro, utiliza o sinergismo como sendo sinônimo do arminianismo. Mas essa aplicação não é totalmente correta. O arminianismo realmente adota o sistema sinergista, mas nem todos os sinergistas são arminianos. Existem outros grupos também que adotam o sinergismo, que são diferentes do arminianismo em muitos aspectos. Alguns exemplos são os pelagianos, os semi-pelagianos, representantes também do catolicismo apostólico romano, né, da Igreja Católica Romana, ortodoxos orientais também, e adeptos do teísmo aberto, e entre outros aspectos aí da teologia também pós-moderna. O monergismo e o sinergismo, para ficar bem claro para os irmãos, são visões completamente opostas. Então a gente deseja e quer fazer uma dimensão de compatibilidade com esses dois sistemas no mundo hoje da pós-modernidade e da tolerância, que é completamente difícil ou impossível. Então, existem tantas diferenças que a gente pode exemplificar entre essas duas linhas doutrinárias que não há como ser meio monergista ou meio sinergista. Ou você é totalmente monergista ou totalmente sinergista. Também não existe uma terceira opção, ou seja, todos os cristãos necessariamente ou serão monergistas ou sinergistas. E você? A pergunta que fica no dia de hoje. Você é um monergista? Você acredita que a obra da salvação, a soteriologia, ela só tem papel em relação a Deus trabalhando unicamente da sua maneira, do seu pensamento, da forma soberana de salvar o homem? Ou você acredita que você tem um papel nesse processo de salvação e no papel da soteriologia? O que você pensa a respeito desse assunto? Deixe os comentários aqui no final do vídeo.